dingo australiano. Com seus olhos brilhantes e cauda peluda, pode parecer com um cão doméstico. Mas ele não é um animal de estimação. Este cão selvagem é um super predador. Ele é caçador e seu instinto natural de caça o deixou com uma fama ruim. Mas este cão selvagem problemático leva uma impressionante vida secreta de devoção à família e regras sociais que devem ser seguidas à risca. O dingo vive na Austrália, uma grande ilha continental que é lar de alguns dos animais mais incomuns e fascinantes do planeta. Estes são os segredos do dingo. Segredos da Austrália selvagem. O dingo. Feitos para caçar, os dingos são muito adaptáveis e podem sobreviver em diversos habitats, como montanhas, desertos e florestas. Desde as praias arenosas da Ilha Fraser, no norte de Queensland, até as pastagens próximas de Melbourne, no sul da Austrália, e as florestas de Nova Gales do Sul. Esta é a história de 3 famílias de dingos que fizeram seus lares em habitats bem diferentes. Os preservadores de dingos os monitoram de perto e também dão nomes a eles. O dingo é uma subespécie bem diferente do cão selvagem, o Canis lupus dingo. Geneticamente, ele está mais próximo do lobo asiático do que do cão doméstico, com um crânio mais achatado e largo, focinho maior e mais pontudo, caninos mais longos e muito mais atitude. Acredita-se que o Canis dingo tenha vindo para a Austrália com navegadores asiáticos entre 3,5 e 5 mil anos atrás ou até mesmo antes disso, compartilhando a terra com tribos aborígenes muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Os dingos caçam coelhos, ratos e até mesmo cangurus, mas eles também caçam gado doméstico e isso faz com que eles sejam alvos de fazendeiros. Alguns estados exigem que os dingos sejam mortos assim que são avistados. A quantidade de dingos está caindo rapidamente e os dingos de raça pura agora são considerados uma espécie vulnerável.
Pétala sabe instintivamente quando vai entrar em trabalho de parto e seus filhotes vão nascer. Ela anda em círculos, deita e levanta várias vezes. Esse é um sinal claro de que está quase na hora de seus filhotes virem ao mundo. Ela é um mamífero placentário, então dá à luz a seus filhotes bem desenvolvidos e o tamanho normal da ninhada pode variar entre 1 e 10 filhotes, embora ninhadas de 4 ou 5 filhotes sejam mais comuns. O primeiro filhote nasce sem dificuldades. Pétala limpa o recém-nascido coberto pela bolsa amniótica. O pai Saxon fica de guarda por perto. 20 minutos depois, ela dá à luz ao segundo filhote. E Pétala mastiga o cordão umbilical. Diferentemente dos cães domésticos, que podem ter 2 ninhadas por ano, os dingos só se reproduzem uma vez por ano e sempre na mesma época. As fêmeas engravidam após o equinócio do outono australiano, em março. Isso garante que, após o desmame durante o inverno, os filhotes tenham muitas presas disponíveis na primavera, quando estiverem prontos para caçar por conta própria. Agora os filhotes de Pétala são pequenos, pesando apenas alguns gramas. Eles estão cegos e indefesos e só vão abrir os olhos daqui a algumas semanas. Pétala só tem uma chance de procriar por ano, por isso é importante que ela se certifique de que todos os filhotes sobrevivam. Saxon terá que esperar até que Pétala termine de dar à luz para descobrir o número de filhotes que eles tiveram. Mais ao norte, em Nova Gales do Sul, estão Cometa e o companheiro dela, Bomber. Uma união como a deles geralmente dura a vida toda. Assim como os lobos, os dingos têm uma estrutura social bem definida, na qual apenas os cães superiores ou alfa podem ter filhotes. Eles também podem viver em bandos como lobos, com até 10 membros, incluindo adultos de ambos os sexos, outros membros da família e também os novos filhotes, nascidos no último ano. Este casal alfa já tem 4 filhotes saudáveis. Os filhotes do ano anterior, Tom e Harold, ainda estão morando com os pais, Cometa e Bomber. Eles provavelmente deixarão a família no próximo ano para morarem sozinhos ou se juntar a outro grupo. Mas, por enquanto, eles ainda estão aprendendo com os pais. Como pai macho alfa, Bomber tem um grande trabalho. Ele deve manter a ordem no bando. E também ensinar seus filhotes tudo o que eles precisam para sobreviver e proteger sua família de qualquer outro dingo que queira dominar seu território. Bomber recentemente enfrentou um macho de um bando próximo. Ele venceu a luta, mas ficou com essa ferida no rosto. Esse é um preço pequeno a pagar. Se o invasor o tivesse derrotado, ele teria matado todos os filhotes de Bomber para poder se acasalar com Cometa e repovoar o bando com sua própria descendência. Então os filhotes têm sorte por seu pai ter sido o vencedor, e eles podem brincar ao sol e tomar leite da mãe Cometa.
Ela teve uma quantidade razoável de filhotes, mas criá-los seria quase impossível sem a ajuda de Bomber. Diferentemente de muitos outros animais, os dingos macho e fêmea compartilham as responsabilidades que têm como pais. Eles regurgitam comida para seus filhotes assim que eles começam a comer alimentos sólidos, ajudam a proteger e a cuidar deles e os ensinam tudo o que precisam para sobreviver até se tornarem adultos. Após serem amamentados por 7 semanas, os filhotes estão gordos e se desenvolvendo. Nas primeiras 4 semanas de suas vidas, eles mamavam a cada poucas horas, mas agora estão começando a ser desmamados. Eles vão continuar a tomar o leite da mãe por mais 5 semanas, mas também vão começar a comer alimentos sólidos. Em breve, os pais ensinarão a eles a encontrar pequenos animais como lagartas e besouros, o que os tornará menos dependentes da mãe e do pai e será uma habilidade útil para quando houver pouca comida no inverno. Eles estão sempre explorando o ambiente ao seu redor, saindo regularmente de sua toca, que é um tronco oco. O irmão mais velho deles, Harold, cumprimenta a mãe cometa. Os filhotes também querem dizer oi. Mas parece que isso deixa Harold desconfortável. Embora eles sejam seus irmãos, eles também são os filhotes do macho e da fêmea alfas, e ele toma muito cuidado perto deles. Feri-los, mesmo que acidentalmente, pode ter consequências. O retorno de Cometa oferece a ele uma boa desculpa para sair dali rapidamente. E assim, os filhotes podem voltar a mamar. Aos 12 meses de idade, Tom e Harold precisam encontrar sua própria comida e saem juntos regularmente em expedições de caça. Mas muitas vezes eles acabam indo para o rio e ficam ali só descansando e se cuidando. Com 1 ano de idade, eles têm tudo o que precisam para caçar. Visão, olfato e audição estão funcionando perfeitamente e superam muitos dos sentidos de suas presas. Eles já têm facilidade em capturar presas pequenas como coelhos, ratos do mato e camundongos, mas sem experiência, eles ainda não têm o nível de confiança ou habilidade para tentar capturar algo maior, como wallabies ou cangurus. No momento, eles estão tentando usar um truque comum dos dingos que é muito útil: ficar invisível. Tom e Harold têm a coloração bronzeada, que é a mais comum dos dingos, embora alguns dingos possam ser pretos, creme claros ou até mesmo preto com marrom. É muito difícil visualizá-los quando eles se abaixam sobre a vegetação seca. Saber se camuflar bem em arbustos e vegetação rasteira é uma estratégia de caça muito útil. Eles são o tipo de caçadores que perseguem a presa, mas ficar camuflados e observar os movimentos da presa significa que eles podem rastrear a direção do animal e escolher um alvo em potencial. Mas quando se trata de perseguição de verdade, Tom e Harold ainda precisam de treinamento, e a melhor maneira de conseguir isso é caçar com seu pai, o experiente Bomber. Quando eles se juntam para caçar, os 3 machos deixam claro pela linguagem corporal que eles entendem bem a estrutura de poder aqui. A cauda de Bomber está para cima, totalmente ereta, formando quase um círculo completo, e sua cabeça também está para cima.
Tom e Harold mantêm suas caudas e cabeças abaixadas para mostrar submissão ao pai, que é o líder do bando. Agora que todos sabem seu lugar na hierarquia, eles podem partir. Bomber analisa a região e fareja o ar. Como um cachorro, seu olfato é cerca de 100 vezes mais aguçado do que o de um humano. Suas orelhas podem girar individualmente para identificar a posição exata de sua presa. Ele tem uma visão de 180 graus e pode ver movimentos a até 1 quilômetro de distância. E para conseguir caçar um animal grande, os dingos trabalham juntos. Os dingos conseguem interpretar muito bem a linguagem corporal uns dos outros, e quando percebem que Bomber está pronto, os três partem pelos campos. Hoje eles estão tentando caçar pássaros, um alimento básico para os dingos, especialmente pássaros lentos e grandes como os gansos. Mas eles vão caçar o que encontrarem pela frente, como aves aquáticas. As carquejas na água são muito difíceis de capturar. Mas os campos estão cheios de pássaros. Começa a caçada. Como lobos, eles usam a velocidade inicial para tentar capturar seu alvo, mas depois confiam em sua energia e resistência para desgastar e esgotar a presa, até que ela possa ser alcançada pelo bando. Eles são especialistas em perseguição, podem atingir velocidades de até 48 km por hora, mas isso não é páreo para um par de asas. Caçar é um trabalho exaustivo. Os três descansam para recuperar suas forças. Os dingos se aproveitam de tudo que se pode para comer e, além de caçarem, eles comem tudo o que podem encontrar, como carniça, insetos, lagartos e até mesmo frutas. Ainda com fome, o trio parte para ver o que mais podem encontrar. Bomber e sua família moram perto de alguns pastos, e não demora muito para eles sentirem o cheiro de um rebanho de gado. Os dingos são os maiores predadores da Austrália e, quando estão caçando em grandes grupos, são uma ameaça para ovelhas e bezerros. Isso os torna alvo de ódio pelos fazendeiros. Mas os dingos não são vilões. Eles desempenham um papel fundamental mantendo as populações de cangurus e coelhos baixas. E isso resulta em mais grama para o gado. Eles atacam espécies selvagens exóticas, como raposas, e isso ajuda a sobrevivência de espécies nativas, incluindo pequenos marsupiais. Os dingos caçam em bando, e a única maneira de caçar animais grandes é trabalhar em equipe. Bomber manda Tom por um lado, enquanto ele e Harold cercam o rebanho.
é uma técnica clássica de movimento de pinça. Mas a seleção de presas é parte essencial de uma caçada bem-sucedida. Essas vacas têm cerca de 47 vezes o peso de Bomber e Harold. E uma patada ou chifrada certeira poderia matá-los. Os dingos procuram os velhos, os fracos ou os jovens. Eles viram um bezerro no meio do rebanho. Como muitos animais, o impulso de caça dos dingos é acionado pelo movimento. Quanto mais agitado o gado fica, mais os dingos se esforçam para segui-lo. Mas eles logo percebem que 3 dingos não são suficientes para derrubar nem mesmo um bezerro. Os dingos precisam aceitar a derrota. Foi uma caçada mal-sucedida. E Bomber está claramente irritado com alguma coisa. Parece que Harold saiu da linha. Quando as demonstrações de domínio não convencem Harold de quem é que manda, Bomber começa a mordê-lo. A linguagem corporal de Harold diz claramente: eu me submeto. Seus lábios estão curvados para trás, expondo os longos caninos que diferenciam ele do cão doméstico. E sua cauda está bem no meio das pernas. Mas mesmo assim, ele ainda está um pouco desafiador. Então Bomber precisa continuar demonstrando quem manda e fica próximo de Harold até ele desistir e dar lugar a seu alfa. É importante para a união do bando que Bomber mostre quem está no comando. Por fim, Bomber está satisfeito com o resultado, mas por hoje os dois seguem caminhos diferentes. Harold é deixado sozinho nos campos. Ao contrário dos cães domésticos, os dingos raramente latem. Em vez disso, eles uivam e gemem. Esse som misterioso que parece ser de um lobo não é plenamente compreendido pelos cientistas, mas parece que o significado dos uivos mudam de acordo com a situação. Eles o usam para localizar outros membros do bando e até mesmo para alertar os bandos vizinhos de que ele está se aproximando de uma fonte de água compartilhada. Isso diminui os conflitos entre os bandos. Livre de seus filhotes, Bomber parte para realizar uma de suas funções mais importantes como macho alfa, a marcação de território.
As mensagens químicas que ele deixa estão cheias de informações, provavelmente servindo de aviso a qualquer outro dingo com a intenção de violar suas fronteiras. Este é o meu território e estou vigiando ele regularmente. Não entre. Bomber encontrou a urina de outro animal no chão. Rolar no chão assim pode ser para disfarçar seu próprio cheiro enquanto caça ou para avisar ao resto do bando onde ele esteve. Território marcado. Agora ele pode voltar para encontrar os outros. Na Ilha Fraser, Luke e Ivy estão procurando comida. Situada na costa leste da Austrália, a Ilha Fraser é a maior ilha de areia do mundo. Com mais de 1.600 km² de habitat isolado e imaculado. Seus lagos e bosques oferecem o lar ideal para uma colônia de cerca de 120 dingos. Uma das maiores ameaças ao futuro do dingo é o cruzamento ou hibridação que acontece quando se acasalam com cães domésticos. Por isso, acredita-se que os dingos da Ilha Fraser sejam os mais geneticamente puros pelo fato de estarem isolados do continente. Ivy e Luke estão entre os muitos dingos que foram marcados como parte de um esquema de monitoramento. Eles vivem bem perto da praia. É um local popular para pescadores que costumam limpar seus peixes na praia e enterrar as entranhas na areia. Ivy e Luke passam um tempo na praia procurando por essas entranhas de peixe enterradas. O dia de um dingo é dividido em cerca de 65% de atividade e 35% de descanso. Então, quando Luke tira uma soneca, Ivy sai em busca de alimento. Mas mesmo com seu super olfato de dingo, ela não está tendo muita sorte. Em condições ideais, ela deve comer cerca de 7% de seu peso corporal, cerca de 1,5 kg por dia. Ela encontra alguns pedaços pequenos, mas não é suficiente. Agora, ela volta na direção das árvores, para longe do calor escaldante da praia. Sua coloração logo se torna invisível quando ela se camufla na vegetação rasteira.
Em Vitória, os novos pais Saxon e Pétala estão levando sua pequena família para um passeio matinal. Pétala teve 4 filhotes e todos eles são fortes e saudáveis. Agora, com 6 semanas, os filhotes precisam se acostumar a andar pelo território e se familiarizar com a paisagem e os cheiros da vida ao ar livre. Quando os dias ficarem mais quentes, os filhotes vão ter que começar a se preparar para uma vida mais independente. Como superpredadores, os dingos adultos não enfrentam muitas ameaças de outros animais. Mas se os filhotes se afastarem muito do bando, podem virar um saboroso alimento para aves de rapina grandes, como milhafres ou águias. Os pais devem ficar atentos a todos eles, mas isso é difícil, porque assim como muitas crianças, sair correndo é uma especialidade deles. Uma das fêmeas fica separada das outras. No alto, uma águia audaz está circulando. Ela é forte o suficiente para capturar um filhote com facilidade. Saxon deve encontrar seu filhote rapidamente. Ele deixa o resto dos filhotes com a mãe e parte em busca do filhote desaparecido. Ele analisa o horizonte. Ele está se esforçando para farejar. Mas o filhote ainda não percebeu o perigo no qual se encontra e agora está bem longe do resto da família. Saxon consegue sentir o cheiro dele. Ele o encontra. O filhote o cumprimenta. O que parece ser um cumprimento, na verdade, é um pedido por alimento. Por instinto, os filhotes se levantam, batem, cheiram e lambem os focinhos de seus pais como um sinal para que eles consigam alimento. Mas Saxon não faz nada. De volta ao norte de Nova Gales do Sul, a mãe cometa está no acampamento ou toca da família, vigiando a soneca de seus filhotes. Eles já estão com 8 semanas e estão muito mais desenvolvidos. Além de fazer com que eles passem a comer alimento sólido nas próximas semanas, Cometa também precisa torná-los mais autossuficientes. Eles precisam aprender a ter consciência do perigo, ser capazes de encontrar comida e de cuidar de si mesmos. À medida que o verão se aproxima, os dingos vão se mudar do tronco e Cometa precisa garantir que os filhotes possam sobreviver sem sua orientação e cuidados. Ela os deixa sozinhos por curtos períodos para começar a prepará-los para a vida adulta. Assim que os filhotes acordam, percebem que nem a mãe nem o pai estão por perto. O filhote mais ousado, Mojo, sai em busca da mãe. Ele verifica o tronco
e os campos. E vai ainda mais longe. Mojo vai até a beira da água. A poça de lama é uma distração breve, mas agradável. Ele une forças com a irmã, que também está à procura da mãe. Mas o único adulto que eles encontram é seu irmão mais velho, Harold. E, como sempre, ele está incomodado com a presença dos filhotes. Com pouco mais de 1 ano de idade, não faz muito tempo que Harold saiu da infância. E assim como muitos irmãos mais velhos, ele não quer sair com os pequenos. Finalmente, Cometa retorna com um pouco de comida que encontrou. Ela está muito fraca depois de amamentar 5 filhotes famintos por 8 semanas e não quer compartilhar. Mas ela precisa de muito mais do que isso. Ela não consegue caçar adequadamente há quase 2 meses. É função de Bomber conseguir alimento para ela, e hoje ele está fazendo seu trabalho muito bem. Não é incomum encontrar animais mortos ou carniça na vegetação australiana, e Bomber encontrou um verdadeiro prêmio. Uma carcaça de wallaby. Cometa se aproxima, ela está faminta. Bomber se afasta e descansa para deixar sua companheira se alimentar. Ele sabe que agora não é hora de dividir comida. O wallaby é uma presa comum para os dingos e quer ficar com essa refeição saborosa só para ela. Cometa é capaz de mastigar com muita facilidade os ossos, os tendões e as cartilagens mais resistentes do wallaby. Seus dentes são semelhantes aos de um cachorro, embora seus caninos sejam mais longos. Na parte de trás de sua mandíbula, dentes carniceiros poderosos cortam facilmente a carne e os ossos. Os filhotes vão em direção à carne. Os 2 filhotes mais corajosos tentam outra vez chegar até a carcaça. Agora que Cometa comeu um pouco, ela está preparada para deixá-los se aproximar. Mesmo sendo tão jovens, os filhotes descobrem qual deles é o mais dominante. Aparentemente, o pequeno Mojo não está no topo da hierarquia.
Bomber decide que é hora de se aproximar. Mas Cometa não aceita isso. Bomber precisa se contentar com um pedaço de carne que ela não quis. Cometa e os filhotes rapidamente devoram o Wallaby. Eles bebem água para ajudar a descer a comida. Os dingos podem passar dias sem tomar água, mas quando têm acesso a ela, gostam de tomar entre meio litro e 1 litro por dia, dependendo do calor que estiver fazendo. Agora é hora de tirar uma soneca. Na Ilha Fraser, Ivy e Luke ainda estão com fome. Ivy passou horas caminhando pela praia procurando restos de peixes, mas não conseguiu encontrar muita coisa. Agora é a vez de Luke. Ele começa procurando alguns caranguejos. Os crustáceos se enterram em buracos na areia. Mas ele não encontra nenhum. E também não encontra entranhas de peixe enterradas. Ivy e Luke não estão se saindo bem sozinhos. Mesmo com seu super olfato, visão aguçada e ouvidos que podem ouvir 4 vezes mais longe do que os humanos, nem todas as caçadas serão bem-sucedidas. Mas eles se unem e, após 1 hora de busca, descobrem uma grande quantidade de restos de peixes. Eles comem tudo, até os ossos. De volta ao norte de Nova Gales do Sul, Bomber está caçando novamente. Cometa não deixou muita carcaça de Wallaby para ninguém na família, então ele ainda está com fome. Seu alcance de caça é enorme. Os dingos viajam regularmente cerca de 40 quilômetros por dia. Ele analisa a floresta. Mas seu olfato aguçado captou um cheiro a cerca de 1,5 km de distância. E ele segue a trilha
até conseguir identificar a origem do cheiro dentro de um tronco. Mas está sendo bem difícil de alcançar. Bomber lentamente destrói o tronco, cavando, raspando e até mordendo a madeira para chegar a seu alimento. Um coelho morto. Finalmente ele pode desfrutar de uma refeição só sua. É uma recompensa justa para um pai tão cuidadoso que agora, de barriga cheia, volta para sua companheira e filhotes. Eles podem estar procurando comida como Ivy e Luke, ou criando a próxima geração de filhotes como Saxon e Pétala, ou ensinando jovens a caçar como Cometa e Bomber. Os dingos da Austrália são canídeos fascinantes. Sua estrutura social bem definida, suas extraordinárias habilidades de comunicação e sua notável devoção às suas famílias revelam que os dingos são muito mais do que predadores cruéis e levam uma vida interessante e complexa.